de sondagem, que é você estudar o terreno, né? Você faz alguns pontos, ver que tipo de solo que você encontra, em que profundidades, até onde você pode apoiar suas fundações, etc. Se está tendo alguma movimentação do terreno ou não. Isso daqui é uma análise de argamassas que a gente costuma fazer lá na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, com um escritório, um laboratório do professor Mário Mendonça, que é uma sumidade do patrimônio histórico. E normalmente a gente anexa aos nossos projetos esse laudo de argamassas para poder recompor a argamassa com as características compatíveis às originais. Daí vem a parte do diagnóstico. O diagnóstico é o quê? Você marcar todas as patologias em plantas, cortes e fachadas de tudo que está doente no prédio. É igual médico mesmo. Você olha, analisa e verifica de onde vem aquela patologia, por que está doente. Aí você faz esse mapeamento. Você está falando das fundações? Esse desenho com as proporções daquilo que está danificado ou não, para poder quantificar se essa área, por exemplo, o que fazer com ela? Tá cheio de umidade aqui, isso daqui é trinca, isso daqui é fluorescência, sei lá, tem vegetação, eles têm aquilo. Qual solução dá para isso aqui? É para isso que serve esse mapeamento. Ele acompanha um relatório que se chama Análise do Estado de Conservação, que é uma descrição de tudo que você viu aqui. Essa parte é chata. É bem chata. Tem gente que adora, mas é muito detalhado. Você precisa conhecer quais são os agentes agressivos para cada tipo de material. E aí você senta e escreve. Daí vem a parte que os arquitetos gostam, que é o projeto de restauro, que é um projeto propriamente dito. Esse caso aqui é uma igreja que a gente fez lá uma rampa de acessibilidade, porque esse é um dos problemas dela. Ela também é de taipa, né, essa igreja. E tá com uma trinca aqui, gigantesca. As paredes já estão todas escoradas. Eu vi que está enterrada a guarda do Dom Pedro. Esse nível de projeto a gente chama de projeto base, que é o que a gente envia para a aprovação dos órgãos de preservação. Nessa fase de projeto, a gente não precisa ficar detalhando cada elementinho, cada desenho do piso, não sei o quê. A gente pode descrever, desenhar aonde achar que é necessário, mas o que importa para o órgão de preservação é se a diretriz do projeto é compatível àquilo que ele entende que deve ser preservado. Então, se nesse caso a parte mais importante da construção é a taipa, então você tem que dar uma orientação do que você precisa fazer com essa taipa. Se é o altar, então é o altar que você tem que, né? Você diz de maneira geral qual que é o seu partido de intervenção. Porque se você falar assim, eu estou pensando em tirar esse altar daqui e levar para outra igreja, ele pode não aprovar. Ou se não, se você falar assim, eu quero demolir todas as paredes aqui que estão trincadas e eu vou fazer com não sei. Você pode dizer, você pode ter sua opinião em relação a esse projeto, mas ter outra. Então, é isso que o CONDEFAT, o PRESP e o IFAM querem saber, como que você se posiciona perante esses problemas. Esse daqui é um outro projetinho lá de MAP, e também aqui a gente indica todas as partes que vão ser construídas, as demolidas, os acabamentos de piso, parede de fogo, medidas, telhado, cortes, fachadas, tudo isso aqui, projeto de aprovação.
acaba fazendo para fazer quem não é arquiteto entender melhor o que é que está sendo proposto. Mas não necessariamente dessa maneira. Às vezes a gente, nesse projeto, inclusive, a gente fez modelo tridimensional física, maquete física e essas vistas que eram mais rápidas e tal. Aí, normalmente, depois dessa etapa, quando os projetos foram aprovados pelos órgãos, a gente entra na fase de projeto executivo, que é o projeto que vai para a obra. Aí sim, é assim, cada centímetro tem que ser desenhado, detalhado, descrito, material, técnica, como que vai ser feito, procedimento mesmo. Ah, essa parede tem que colocar 1:3:6 desse material, daquele outro, e fazer desse jeito. A gente tem que descrever passo a passo para uma pessoa que vai para a obra e fala assim, essa parede aqui que eles estão falando, tem que passar esse furo, tem que fazer essa caixa, tem que fazer esse rodapé, cada item da obra. É um calhamaço. Depois, em cima desses desenhos de arquitetura, veio os projetos complementares, que são os de estrutura, elétrica, hidráulica, às vezes tem lógica, segurança patrimonial, câmeras, né, de segurança, tem telefone, tem luminotécnica, tem acústica, tem às vezes iluminação monumental, às vezes, enfim, o projeto para o elevador, propriamente dito, e todos esses projetos são compatibilizados pelo escritório de arquitetura. Parece que é assim, ai meu Deus, esse negócio não vai acabar nunca, né? Mas não vai. Ele acaba. Ele tem começo, meio e fim. O que eu estou dizendo é assim, primeiro, você tem que aprovar. Segundo, aprovou, você tem que fazer o projeto executivo, que é o projeto detalhado para a pessoa que vai receber esses desenhos na obra. Não adianta fazer aqueles desenhos pequenininhos, o mestre de obra não vai entender nada. Ele tem que entender o que é que tem que ser feito e ter condições de fazer aquilo que está escrito. Depois, a gente vai e compatibiliza com todas as instalações. Então, é esse processo que tem fim e chega num orçamento. Então, básico, aí você aprova, daí aqui no básico, às vezes você pode fazer o projeto cultural já. Se ele aprovado o projeto, você vai atrás de um orçamentista, pede para ele fazer um orçamento estimado do valor da obra, ou de fases da obra, e aí você entra no PRONAC, no PROAC, para tentar aprovar um projeto cultural e poder se beneficiar das leis de incentivo fiscal. Aí, aprovado no Ministério da Cultura, no PROAC, você pode começar a captar recursos. Captar os recursos, você vai lá, faz os projetos executivos e começa a... Simples! É simples assim. Rita, Oi? a gente tem algum lanche que era legal para os professores no intervalo? Você acha que seria um bom momento? Essa daqui, acho que é a penúltima, é a última já. Tá. Penúltima ou última já? Então vamos terminar. Vamos, né? Então, projeto de restauro é diferente de projeto de arquitetura comum? Não! Ele é igual, só que ele tem outras regrinhas a mais. Os outros projetos de arquitetura poderiam considerar essas peculiaridades também? Com certeza. Se eles considerassem, talvez nossa cidade fosse diferente. Quais são os critérios que devem orientar o projeto de restauro? Bom, existem as cartas patrimoniais, que são essas que vêm vindo na legislação federal desde 1930 até hoje, mas que, de modo geral, elas dizem que é para você valorizar aquilo que é importante no bem tombado. Simples. E o que não é possível ser preservado, o que já se perdeu, que seja arquitetura contemporânea. Não tem
que fingir que é velho, não tem que fingir que é antigo, a não ser que seja para recompor um conjunto. Tipo, tem um monte de elementinho ali no combo inteiro. Aí tá faltando um. O que você vai fazer? Você vai fazer diferente com o cara de novo? Não, você vai recompor para reintegrar o conjunto. Então, assim, de modo geral, é a pegada da orientação do patrimônio histórico. Quem contrata o projeto? Normalmente, nossos contratantes são órgãos públicos, muitas vezes IFAM, CONDEFAT e CONCREA e DPH, alguns particulares, mas são poucos, porque todos eles chegam na mesma questão do Paulo, que é assim, eu estou fazendo o máximo que eu posso, eu não consigo mais do que isso. E é muito difícil realmente a pessoa ter esse contato e ter uma orientação, uma ajuda, uma possibilidade de fazer mais do que isso, porque acaba sendo caro. Por quê? Por causa do tempo e do conhecimento, né? Do saber fazer. Quem executa as obras? Quando a gente passa pela cidade, São Paulo, Rio, todo lugar, a gente vê essas grandes empreiteiras, né, fazendo as grandes obras de restauro. Mas eu tenho uma ideia assim, de que isso não precisa ser assim necessariamente. Eu tenho que contratar uma grande empreiteira para fazer a reforma da minha casa? Não. Você pode fazer com qualquer construtora, desde que seja bem orientada segundo esses critérios, da maneira correta e aprovada. Tem muitos artistas, artesãos, que sabem fazer os moldes para os elementos decorativos que faltam, para as reconstituições e não sei o que. Muita gente louca para trabalhar. O que a gente recebe de gente lá no escritório, doida para trabalhar nessa área. E a gente recebe todo mundo, vem conversar, vamos conversar, vem falar como é que é trabalhar nessa área, não sei o quê. Eu acho muito rica essa conversa, essa possibilidade de troca para viabilizar, porque tem tudo para ser feito. Não é só a sua casa, é a cidade inteira. Está caindo aos pedaços, ninguém sabe o que fazer. É muita coisa e pouca gente querendo ou podendo fazer. A obra demora, custa caro, sim. Sim, como qualquer outra construção. Uma torneira custa caro? Não. 50 torneiras custam caro? Custa. Qualquer coisa que é de bastante custa caro. E quando é uma coisa que você tem que fazer com mais cuidado, você leva mais tempo. E o tempo custa caro. Nesse ponto de vista que eu falo que é caro e que é barato. Não estou nem falando em quantos números, quantos algarismos. Eu estou falando que, normalmente, se você compra uma janela industrializada por um valor e tem que refazer uma porta toda desenhada, é lógico que o preço não vai ser o mesmo. Não dá para ser o mesmo, é impossível ser o mesmo. Então, nesse sentido, sim, é um pouco mais caro. Mas isso está totalmente relacionado ao tempo de executar. Essa é a minha historinha. Eu fico bastante contente de dividir com vocês. E eu tenho certeza que daqui saem muitas outras histórias bem boas que devem se repercutir pelo tempo. Muito mais do que o nosso tempo. Obrigada.